Diego, como vencer um obstáculo de doença se eu fico tão abalado, se eu estou fragilizado nesse momento? Como vencer a doença mesmo nesse momento? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. E se você conhece ou se você não conhece, está conhecendo agora, dá um like aqui, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente vai falar sobre o budismo de uma forma muito fácil, prática e objetiva, para você realmente usar o budismo para vencer todos os obstáculos da sua vida no dia a dia. Beleza? Então, olha só, eu recebi uma pergunta para justamente falar sobre doença, sobre como vencer a doença nesse momento que a gente fica abalado, nesse momento que a gente está passando essa dificuldade. Quer saber? A primeira coisa que eu vou te falar é: fica tranquilo, porque isso é comum, tá? Nós somos seres humanos, faz parte da nossa natureza ter sentimentos. E logicamente, uma das nossas reações, dependendo do problema que a gente passa, é o medo, é a dor, é o sofrimento, é a angústia, é a mágoa. E logicamente, quando a gente encontra um problema como a doença, ou uma suposição de uma doença, seja nossa, em nós mesmos, ou numa pessoa muito querida, muito próxima, pode ser que isso fira realmente algum valor meu e aí eu me sinta muito mal. Mas como eu coloco o budismo para vencer isso no dia a dia? Porque se eu tô muito mal, às vezes eu não tenho nem coragem, nem força para sentar diante do Gohonzon, para recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Como eu faço para poder realmente ainda assim vencer tudo isso? Talvez uma das formas é você perceber como você está fazendo o Nam-myoho Renge-kyo. Às vezes nós já estamos numa média, onde nós estamos numa rotina acomodada de recitar Nam-myoho Renge-kyo, onde entra aquele daimoku Nam-myoho Renge-kyo de fazer por fazer. Você já passou por isso? Eu já passei por várias vezes. E aí a gente fala muito de fazer o quê? Voltar no ponto primordial. O que é o ponto primordial? É o que te move, qual é a paixão que te levou a recitar o Nam-myoho Renge-kyo? Às vezes algumas pessoas não é nem pela paixão, mas começou pela dor, por uma angústia, um momento como esse. E naquele momento teve essa força, e agora não está tendo tanta. Mas é o momento de lembrar. Lembrar por que você começou a recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Aquele momento foi justamente um ápice de coragem para que você pudesse resolver um problema. Se foi, então esse é o ponto que eu queria chegar. Você tem que sentar diante do Gohonzon para resolver os problemas. Temos vários momentos para sentar diante do Gohonzon, por alegria, por gratidão, por tranquilidade, mas se você está passando por um problema como esse, então é para sentar com determinação, é para vencer, para transformar isso da melhor forma possível. Então, sente diante do Gohonzon, mesmo com medo, mesmo abalado, mesmo com muita dor, com muito medo, e sente diante do Gohonzon, porque você vai sentar ali para resolver um problema. Resolva o seu problema. E aí, como que você vai resolver esse problema? Começando a criar uma estratégia, né? Se você está incomodado, indignado com aquilo, é o primeiro passo. Eu não aguento mais isso, eu vou resolver isso, isso vai se resolver. E aí eu tenho que pensar como vai se resolver. Quando vai se resolver? Coloque um prazo. Eu sempre falo aqui no canal, hein? Coloque um prazo. Mesmo que na pior das hipóteses aquilo não aconteça dentro do prazo, naquele momento você vai renovar o prazo. Mas resolva até esse prazo. Resolva para você realmente saber que nesse momento você está nessa condição de fazer todas as condições se voltarem a essa situação a favor. Depois começa a pensar em todas as soluções necessárias para que aquilo aconteça. Se a gente está falando aqui de doença, então o que eu preciso para resolver essa doença? Eu preciso de um bom hospital, eu preciso de um bom atendimento, da melhor equipe para atender essa pessoa. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ter as melhores pessoas realmente naquele momento para atender a mim ou aquela pessoa que eu quero tanto que seja atendida. Ou seja, você está criando condições. Aí, depois, vem a minha dica de ouro. Você vai trabalhar o lúdico. Sabe o que é trabalhar o lúdico? É imaginar. É você sonhar.
É você realmente permitir que a sua imaginação ela visualize o futuro. E isso é muito forte. Eu não sei o quanto você já brincou quando era criança de imaginar e não sei o que, mas isso é muito forte. Mesmo agora que você está me vendo, se eu falar, e olha nesse ombro aqui, imagina um papagaio rosa, caolho, pulando de uma perna só. Você, por mais que não esteja vendo fisicamente, você imaginou exatamente um papagaio rosa, caolho, pulando numa perna só, não foi? É exatamente isso. O nosso lado direito do cérebro, ele é o lado emocional. Ele possibilita a gente poder realmente visualizar, projetar as coisas. É aí que mora o sonho. Só que o mais legal é que o nosso cérebro tem o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo é o racional. E o lado direito, além de ser emocional, ele também é o lado da ação. Além de você conseguir projetar as coisas, você consegue fazer com que seu corpo ele reaja a isso e crie motivação, crie ação, movimentos para que isso aconteça. E um dos movimentos é o Nam-myoho Renge-kyo. Quando você está recitando o Nam-myoho Renge-kyo, eu já falei isso em outros vídeos, você começa aqui, ó, a recitar, a fazer o que? As suas cordas vocais vibrarem. Quando você vibra, essas ondas sonoras, elas permeiam em todo o universo. Quando você permeia essa onda sonora com essa intenção, né, traduzida em uma palavra, em uma onda, ela vibra de uma forma diferente. E a vibração é como se fosse um ímã. Tudo que você vibra atrai naquela mesma intensidade. Tudo que está naquela mesma sintonia, ela vibra da mesma forma. É como se fosse uma onda de rádio. Você não consegue ouvir uma rádio se você estiver em outra sintonia. Você tem que colocar o rádio naquela sintonia. Quando você recita o Nam-myoho Renge-kyo pela saúde, visualizando a pessoa extremamente feliz, saudável, você começa a fazer a vibração para que a sua vibração ela se conecte com a mesma vibração de saúde, de prosperidade, de felicidade, de vida que está no universo. Então você direciona, quando você mentaliza, você direciona. E justamente visualizar é uma das maiores armas que você tem dentro do seu Daimoku. Porque você pode imaginar tudo de bom para essa pessoa. Visualize, crie realmente condições, né? Se a pessoa ela tá estamos na época de Covid-19, não é verdade? Então, pandemia. As piores fases do Covid-19, eles atacam o pulmão. Imagine aquele pulmão forte, aquele pulmão saudável, aquele pulmão limpinho, lindo, funcionando maravilhosamente, aquela pessoa respirando com força, com muita motivação, com muita saúde. Visualize essas coisas acontecendo, visualize essa pessoa em casa com você, visualize essa pessoa vivendo naturalmente, feliz da vida. Visualize isso. Quando você visualiza isso, você vibra isso. Ao contrário de quando a gente se deixa abalar e faz com que as vibrações elas vibrem no abalo, na tristeza, no medo e crie mais condições para que aquilo se prolifere. Você tem que pensar o contrário. Por isso que recitar o Daimoku e vencer a doença e qualquer outra situação não é fácil, porque tem que ter uma intenção contrária à situação que você está vivendo. Consegue entender isso? Então, quando você pensa saúde, você vibra saúde, você vive saúde, você age saúde. E da mesma forma, qualquer outro aspecto da sua vida. O nosso corpo ele é psicossomático. Já ouviu falar dessa palavra? É uma palavra difícil. Significa que o nosso cérebro, ele dá informações e o nosso corpo, ele reage a essas informações. Por isso que é tão importante a gente pensar na coisa certa, porque senão o nosso corpo ele vai reagir da forma que você está pensando. Então, quando você foca e você direciona tudo isso da melhor forma possível, o nosso corpo ele vai reagir de uma forma melhor, ele vai dar condições para que aquilo seja melhor e vai vibrar para que você possa atrair no seu ambiente cada vez mais pessoas e condições que vibram também daquela mesma sintonia. Então, o que eu quero dizer para você é: dê condições. Dê condições para que o seu corpo, para que a sua vida, para que os seus parentes, as pessoas próximas, elas possam também receber essa mesma sintonia, que elas possam ter essa mesma condição de felicidade e dignidade da vida, enquanto você está determinando que aquilo aconteça.
Às vezes as outras pessoas ainda não estão naquela mesma sintonia, mas se você é muito mais forte, as pessoas elas começam a sentir aquela vibração e elas vão entrar na sua sintonia. Então, mas basicamente é isso. Imagine, pense, determine, visualize e faça com que a sua vida ela realmente vibre aquela saúde, a coisa positiva que você quer para você e para as outras pessoas que estão ali e que naquele momento te abalou, mas na verdade é só um momento para você fortalecer mais ainda a sua prática. Beleza? Da minha parte é só e tchau!